Oi, galera, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou morrendo de saudades. Vocês não sabem quanto para mim também está sendo difícil passar minha gestação longe de todo mundo da igreja, dos meus amigos. Eu sei que para vocês também está sendo difícil, mas a gente pede a graça de Deus, a paciência, para que a gente possa superar esse momento juntos, né? Longe, mas juntos, né? Pertinho no coração, né? Então, a gente vai dar continuação para nossa atividade. O tema que a gente vai estar trabalhando ao longo dessas aulas vai ser quem é Deus. Então, o Pedro falou para vocês na aula passada sobre a Trindade, né? Ele explicou para vocês. Hoje eu vou dar mais uma pista de quem é Deus. Vocês já ouviram falar na palavra onisciente? Vocês sabem o significado? Então hoje a gente vai explicar um pouco mais o que quer dizer que Deus é onisciente, tá bom? Antes da gente começar, queria fazer uma oração com vocês, tá bom? Vamos lá? Quero que vocês fechem seus olhos, se concentrem, esqueçam de todas as informações que está na cabecinha, jogos, celular, tá bom? Para que a gente possa se dedicar a esse momento ao nosso bondoso Deus, tá bom? Senhor, nosso Pai, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, te pedindo, ó Pai, sabedoria, graça, ó Pai, que Tu esteja presente em nossos corações, que a Tua palavra fale conosco, Senhor, nos confortando, nos dando, ó Pai, a certeza que o Senhor está no comando de todas as coisas, que tudo coopera para Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a entender o que o Senhor deseja para as nossas vidas nesse momento que estamos passando. Acalma os nossos corações. Enche-nos, ó Pai, da Tua paz. Dai-nos a Tua sabedoria, Senhor. E que o Senhor esteja nos protegendo, ó Pai, aonde estivermos, nas nossas casas, aonde formos. Nos livra, ó Pai, a nós, a nossa família. Livra, Pai, as pessoas do contágio deste vírus. Sabemos que o Senhor é o médico, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigada por tudo, Papai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, agora eu vou passar uma atividade para vocês. Eu vou explicar bem certinho. Aí vocês vão dar pausa no vídeo e vocês vão fazer ela, beleza? Olha só. Eu quero que vocês, aí na casa de vocês, se vocês estiverem com o pai, com a mãe, com os irmãos, eu quero que cada um pegue uma folha e faça um desenho. Qualquer desenho. Uma árvore, um cachorro, uma paisagem, o que vem na mente de vocês. Façam esse desenho, mas não pode mostrar para nenhum das pessoas que estão aí na casa de vocês. E aí vocês vão dobrar esse envelope e aí vocês vão escolher alguém para adivinhar o que você desenhou. Então, cada um escolhe uma pessoa para tentar adivinhar o que você desenhou, sem dar pistas, não pode dar pistas, só pode dizer sim ou não. E a pessoa tem que acertar o desenho que você fez, tá? Eu quero ver quem vai conseguir, beleza? Então, deem pausa no vídeo agora e façam essa tarefinha, fechou? Bom, eu não estou aí para saber, mas o meu chute é que ninguém acertou. Ou talvez acertou, mas seja realmente por chute. Mas que realmente adivinhou o que você tinha feito, eu acho que ninguém conseguiu. Depois eu quero que vocês me respondam, depois eu quero que vocês mandem algum vídeo, algum áudio me falando como que foi. Se alguém acertou essa atividade e qual foi as dicas, qual foi o critério para vocês acertarem, tá? O meu palpite é que ninguém acertou, mas eu espero a conclusão de vocês. Bom, agora a gente vai começar a nossa história. A história de hoje está baseada no livro de Samuel. 1 Samuel 16, capítulo 16, do 1 ao 13. Eu vou estar dividindo esse texto em 3 partes para a gente entender melhor e conseguir responder a nosso questionamento lá no começo da aula, que é o que quer dizer a onisciência de Deus, certo?
Então, assim, vou contextualizar um pouquinho para vocês sobre essa história. Houve uma época que o povo de Israel, eles queriam um rei, um governante, assim como a gente tem o nosso presidente que nos governa, que está lá no centro de todas as decisões, o povo pediu, queria um rei. Então eles falaram com Samuel para que Samuel providenciasse um rei para eles. E Deus escolheu Saul para ser o rei de Israel. Mas Saul não agradou a Deus. Saul não foi fiel ao Senhor. Então Deus planejou trocar ele. Então Deus falou a Samuel que ele iria trocar Saul e enviou Samuel à casa de Jessé para escolher um novo rei. E eu vou contar para vocês como que aconteceu tudo isso. O Senhor disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja o rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, me mata. O Senhor Deus respondeu: Leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifique-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e seus filhos se purificassem e o convidou para os sacrifícios. 1 Samuel 16, do 1 ao 5. Bom, agora que a gente já leu essa primeira parte do livro de Samuel, vou fazer algumas perguntas para a gente entender melhor o texto. O que Samuel foi fazer na casa de Jessé? Então ele foi ungir. O que significa ungir? Ele foi consagrar o novo rei para Israel, que foi o novo rei escolhido por Deus. Mas Samuel ficou com medo de Saul. Por que será que ele teve medo? Porque ele iria ungir outra pessoa. Então ele ficou com medo de Saul tentar matar ele, por conta dessa atitude que ele fez, que foi a ordem de Deus. E o que Deus mandou que Samuel fizesse antes de ungir o rei escolhido? Deus mandou que Samuel oferecesse sacrifício com a família de Jessé. Mas por que Deus tomou essa decisão de substituir Saul? Porque Saul ele já não tinha um coração reto, ele já não agradava a Deus, ele não era obediente ao Senhor. Então Deus tomou essa decisão. Tem uma passagem em Samuel que diz assim, Samuel já tinha alertado Saul: é melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifício a ele. Por isso, seja obediente a Deus. Então, Samuel já tinha alertado Saul a respeito dessa questão, a respeito de ter um coração reto, um coração obediente a Deus. Chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. O Senhor disse: Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência. Eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: Este também não foi escolhido pelo Senhor. E Jessé trouxe seu filho Simei. E Samuel disse: O Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. Samuel disse: O Senhor Deus não escolheu nenhum destes. 1 Samuel, capítulo 16, do 6 ao 10. Nessa segunda passagem, vamos tentar responder algumas questões. Primeiro, por que Samuel pensou que Eliabe era o rei escolhido por Deus? E ele estava certo? Por que será que ele pensou que Eliabe seria o escolhido? Porque quando Samuel viu Eliabe, ele era alto, forte, bonito. Então, Samuel pensou, esse escolhido, ele tem todos os critérios, bonito, alto, forte, deve ser valente, então ele será um bom rei.
Então Samuel tirou essa primeira conclusão quando viu Eliabe. Mas ele estava errado. Por que será que ele estava errado? Então, vocês acham que como Samuel, nós também nos enganamos com relação às pessoas? Já aconteceu alguma vez com vocês, de vocês olharem para uma pessoa, tirarem uma conclusão a respeito simplesmente da aparência dela e depois vocês estarem enganados? E aí, o que vocês acham? Vou abrir um parênteses aqui, tem uma amiga minha que quando a gente se conheceu, nossa, eu não fui com a cara dela, não mesmo. Falei, nossa, essa menina é metida, antipática, se acha. Quando eu conheci ela, nossa, mudou muito a minha vida, tanto que a gente é amiga até hoje, faz o quê? Mais de 20 anos. Então, eu sempre me recordo dessa situação, porque eu deixei me enganar pela aparência, pelo jeito, e como que eu ia saber se eu não conhecia o coração dela, né? Então, hoje eu digo assim para ela que isso me marcou muito, porque ela também teve as mesmas conclusões quanto a minha pessoa. Mas hoje a gente é amiga, assim, parceira, se fala até hoje, ela mora em outra cidade, mas a gente sempre lembra dessa história, porque eu não fui com a cara dela e ela também não foi com a minha, porque a gente tirou teve essa pré-conclusão só de ver uma outra, e não foi nada disso que aconteceu, né? Então a gente é amiga até hoje, se falamos, ela vem na minha casa, eu vou na casa dela sempre que a gente pode, então a gente se engana com a aparência das pessoas. Quantas vezes vocês na rua andando, às vezes não viram uma pessoa toda suja, toda cheia com uma roupa velha e achou que aquela pessoa era uma pessoa ruim que poderia fazer mal para vocês. E na verdade, às vezes era um trabalhador, um pedreiro, um construtor, um mestre de obras, alguém que veio de um serviço onde ele fica sujo mesmo por conta do seu trabalho. E a gente tira aquela pré-conclusão, sem a gente conhecer a que a pessoa realmente é. E por que nós se enganamos em relação às pessoas? Por que isso acontece assim como aconteceu a Samuel? Porque a gente vê a parte externa, a gente vê a roupa, a gente vê o cabelo, a gente vê a limpeza, mas o que a gente não vê? O coração e nem o que essa pessoa está pensando. Então a gente tira a conclusão de acordo com a parte exterior. Mas a gente não conhece o coração, não conhece a mente das pessoas, não sabe o que elas estão sentindo, o que elas estão desejando, o que elas estão pensando. Então, isso é muito errado da nossa parte, tirar essas pré-conclusões. E foi assim que Samuel fez quando ele viu Eliabe. Ele viu que ele era forte, bonito, então ele teve essa impressão. É esse aí o cara. É esse o cara que Deus escolheu. Mas ele estava errado. Assim como a gente também erra muitas vezes. E a gente precisa pedir perdão para Deus por conta disso e pedir que Deus nos dê sabedoria de entender melhor as pessoas e de não cometer esses erros, porque esses erros são muito ruins e afetam a nossa vida. Muitas vezes a gente pode falar, pensar coisas que não tem nada a ver com isso. E a gente acaba pecando com isso, certo? Perguntou a Jessé. Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu. Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. O Senhor disse a Samuel, é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi, frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. 1 Samuel, capítulo 16, do 11 ao 13.